Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Sem Posturas e hoje o convidado é ilustre, para lá de ilustre. Nosso deputado federal, Mauro Benevides Filho, que nos honrou na Secretaria da Fazenda, gerindo a pasta principal do Estado do Ceará, a pasta da Secretaria da Fazenda, por 12 anos, né, Mauro? 12 anos. E hoje honra o Estado do Ceará, né, num mandato combativo, né, diligente, responsável, sério, ético e participativo. O Mauro dá aula de finanças públicas, até porque ele é professor, servidor público da Universidade Federal do Ceará. Com muito orgulho, professor da nossa querida UFC, lá do CAIM, que é nosso curso de mestrado, doutorado em economia, e, portanto, obviamente não por mim, mas pelos meus colegas, talvez seja um dos melhores cursos de pós-graduação em todo o país. Com certeza você tem responsabilidade nisso também. Mauro, o Estado do Ceará, ele tem sido presenteado ao longo dos últimos 37 anos, né? Eu costumo dizer que depois da eleição do Tasso Gereissati, o Ceará teve uma mudança, né, de gestão, de paradigma de gestão, né? Eu lembro na época que eu não era servidor público e trabalhava do outro lado do balcão, e a Secretaria da Fazenda era um órgão antigo, com pastas, aqueles arquivos em papel e tal. E a partir da gestão Tasso, o Estado se informatizou. E isso não foi tão importante, Mauro, quanto o presente que o Ceará recebeu e vem recebendo de governadores e secretários de Estado e servidores públicos também. O Estado do Ceará, Mauro, eu queria ouvir sua opinião, ele se destaca, eu acho, no cenário nacional porque ele tem tratado os projetos não como projeto de governo, mas como projetos estruturantes de Estado. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Bom, realmente o Estado do Ceará, a partir de 1987, com a primeira gestão do governador Tasso, você muda não só a gestão, a forma de trabalho, mas você procura modificar também qual é o papel do Estado para poder prover para aqueles que precisam o atendimento com mais eficiência, com melhor expansão nos municípios em todo o território cearense. Quando vem o Ciro em 90, ele faz essa ampliação desse trabalho, né? O Estado passa a aumentar o seu poder de investimento e sucessivos mandatos foram, o Tasso veio depois, mas a partir de 2007, quando entra o então governador Cid Ferreira Gomes, hoje senador Cid Ferreira Gomes, onde eu já tinha estado na Secretaria de Administração, tinha estado na Secretaria do Planejamento e Gestão, e aí eu saio desse foco aí de planejamento de médio e longo prazo e passo, portanto, para ser secretário de Estado da Fazenda, e como você bem já frisou, foram 12 anos desse processo, e a partir dali, esse processo de informatização, ele se intensifica, né? A gente passa a dar ao fisco cearense toda uma capacidade de tomar decisões baseadas em dados muito mais precisos, em storages, ou seja, em armazenamentos de informações muito mais qualificados, até para a tomada de decisão dos nossos servidores, dos auditores, enfim, de toda a equipe, né, que conduz a Secretaria da Fazenda. E aí coube a mim, portanto, essa tarefa de fazer esse aprimoramento e, sobretudo, que é o que eu sempre dizia para os meus alunos na sala de aula, Juraci, que era o seguinte: o ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo. Eu vou fazer ajuste fiscal por fazer ajuste fiscal. Isso é a concepção mais equivocada que se possa ter do ajuste fiscal. O ajuste fiscal nada mais é do que você dotar o Estado de ter capacidade de atender às demandas da população. Ou seja, é você ter recursos para investimento. É você ter condições de ter um atendimento mais ampliado da saúde, daí a razão da expansão dos hospitais regionais, o Hospital Regional do Cariri, de Juazeiro, de Sobral, do Sertão Central, do Vale do Jaguaribe, mas nem isso, com todo esse volume, foi a maior expansão de saúde em todo o território brasileiro. Nem São Paulo conseguiu acompanhar esse ritmo de expansão, mas mesmo com isso, hoje, para você conseguir um atendimento de média e alta complexidade, ainda é demorada, mas isso demonstrou uma expansão inequívoca. Um outro exemplo que as pessoas não sabem, mesmo com a mudança e a reestruturação que foi feita na segurança pública,
Hoje o Ceará tem a maior frota de helicópteros de todo o país. Mas, mesmo assim, a gente precisa ter uma mudança nessa estratégia, eu diria, e o secretário Samuel tem procurado fazer isso, porque a coisa assim não está. Portanto, gestão, e é isso que a Fazenda e que os auditores, né, ao longo dos anos, contribuíram, todos eles muito fortemente, foi realmente permitir que o Estado do Ceará pudesse ser o maior investimento sobre a receita corrente líquida do país, pudesse ter uma nova carreira. A própria segurança pública também teve uma outra carreira, porque o servidor, eu não acredito em sucesso da administração pública, que não tem o servidor estimulado para poder prover, né, esse trabalho que todos nós desejamos. Perfeito. Quando eu digo todos nós, inclusive incluindo a população cearense como um todo. E isso tem sido fundamental, toda essa requalificação nessas áreas. E eu realmente sou muito grato a todos os servidores da Secretaria da Fazenda que me proporcionaram, né, ao longo de 12 anos, até porque não existe no Brasil nenhum secretário de Estado que conseguiu ficar 3 mandatos à frente da Secretaria da Fazenda. O máximo que nós temos são 2 mandatos, são 8 anos. Mas nem no Ministério da Fazenda, nem na Secretaria de Estado, nem da Fazenda, de canto nenhum do país. E eu falo isso muito menos para me pabular, como diz o linguajar mais popular, mas, sobretudo, para demonstrar essa interação profissional de resultados que os servidores da Fazenda e a gestão daquela secretaria, nesse período, realmente conseguiram alcançar. Perfeito. Mauro, antes da gente entrar no panorama nacional, que a gente vai falar sobre reforma tributária, um pouquinho a gente vai lhe ouvir, mas eu queria ainda reforçar a sua passagem exitosa, saudosa passagem, né? Todos os servidores da Fazenda do Estado do Ceará têm saudade do secretário Mauro Filho. Mauro, o Estado do Ceará, durante a sua gestão à frente da Secretaria da Fazenda, ele se destacou por conta da capacidade de investimento. Uhum. Obviamente, você não é arquiteto, mas você foi arquiteto de formação, mas você arquitetou, você estruturou essa modelagem jurídica, técnica, para que o Ceará fosse dotado dessa capacidade. Você pode abrir aqui para os nossos... dar mais essa dica aqui, mais essa aula? Porque é o seguinte, na sala de aula a gente debate o seguinte, Juraci, que o objeto do resultado da gestão fiscal, ele não pode ser meramente o resultado primário, como o que aqui é o resultado primário, a receita menos despesa, sem que nas despesas estejam incluídas os pagamentos de cunho financeiro. Pois é. Então, essa meta ela é um equívoco. E esse aqui o Brasil está sofrendo ao longo desses anos, porque esse instrumento proíbe a ampliação da capacidade de investimento. Você tem que tomar decisões. Obviamente, você tem que ter ampliação de receita, você tem que ter o controle da despesa, com o foco em ter um maior volume de investimento. Perfeito. Então, meta de gestão, isso é uma mudança de paradigma. Eu tenho dito isso muito ao ministro Haddad, para que a gente tenha conversado muito com o secretário Seron, do Tesouro Nacional, tenho conversado muito também com o secretário Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, porque o modelo macroeconômico que está montado no país hoje, ele ainda preserva aquilo que foram feito em anos, eu diria o quê? Desde 2000, desde quando entrou esse modelo de hoje de meta de estado primário, câmbio flutuante e metas de inflação. Isso tem gerado problemas. Então, aqui no Ceará, um controle muito efetivo da despesa foi instituído, a gente aprimorou. Isso eu iniciei ainda como secretário de administração, na época do final do governo Lúcio Alcântara, inclusive junto com o Maia Júnior. Que instrumento foi esse que você usou aqui? O COGEF é um instrumento, Comitê Gestor de Fiscal e de Resultados, certo. De resultados e fiscal, que nada mais é você, todo mês, aliás, hoje, na minha época, eu já deixei quinzenalmente, você reunir alguns secretários que analisam as demandas de todas as secretarias, perfeito. Aliás, de todos os órgãos do governo do Estado, e lá do que a Cefaz estipulou como capacidade de gasto, perfeito. Todo o COGEF se adapta a definir aumentos de despesas que caibam dentro daquela disponibilidade. Você não pode estar saindo, como a maioria dos estados, o próprio governo federal tem um pouco desse equívoco, sai aí autorizando despesas
sem que você tenha uma contrapartida, né, nessa questão do tamanho que a receita comporta. Então, quando você tem aumento, e aí nós vamos fazer várias modificações. Nós fizemos aqui no Estado requalificação na estrutura tributária, da forma como cobrar. Tivemos, inclusive, debatido internamente, isso foi muito polêmico dentro da Cefaz, que foi aquela história de você fazer, ao mesmo tempo, redução de base de cálculo, ao mesmo tempo você amplia a substituição tributária, e aí você tem uma base maior, e entendo uma base maior, foi aumento de receitas. E chegou a tal ponto, aqui eu vou dizer pela primeira vez, esse aumento de receita era tão extraordinário que o governador, e olha que o Cid é engenheiro, gosta de números também. Claro. Rapaz, mas Maurício, seus números, esse aumento não existe. E não sei, ou seja, ele, algumas vezes, nos 2, 3 primeiros anos, eles desconfiavam. E nós fomos combatendo também várias decisões judiciais que aqui e acolá, obviamente por indução de erro do magistrado, acabava reforçando a sonegação fiscal. A gente fez um combate muito duro. Perfeito. Né? Nós cortamos aí pelo menos umas 100 liminares, né, que permitiu determinados segmentos a não recolherem o tributo. Isso deu uma alavancada grande também na receita do Estado, e isso realmente acabou gerando aquela meta. E aí nós estamos aprimorando com essa capacidade de investimento. A Cefaz, nós fizemos uma mudança de postura no trato da gestão informatizada. A nossa sala cofre, quando nós fizemos naquela época, era realmente ali São Paulo veio, Santa Catarina também veio olhar, como também na época que tivemos muitas dificuldades de implantação, que o pessoal brincava, o módulo fiscal eletrônico, o pessoal chamava o Mauro Filho eletrônico. Pois é, aquele módulo que quando você faz a compra, o auditor sabe muito bem, se bem que o podcast ele é para todo canto, ele é aberto, a gente tem que explicar um pouco mais. Na hora que você faz a compra, que você, ao dar o enter, ou antes de dar o enter, você envia a informação para o fisco, a gente armazena na nossa capacidade storage e você devolve em 3, 4 segundos a autorização para emissão do cupom fiscal. Esse modelo também aprimorou o nosso conhecimento e saber o tamanho da nossa receita, estimativas de receitas, isso foi muito importante. Basicamente, o resumo é o seguinte: foi um trabalho de tirar privilégios, eliminar liminares, fazer um trabalho de conscientização de que carga tributária ela não pode ser refletida só com a alíquota. Você tem que fazer um trabalho muito forte na ampliação da base, que esse foi o macete do nosso trabalho. Portanto, isso acabou elevando receita e um controle muito rigoroso da despesa, que eu sei que o COGEF é um instrumento muito idiosincrático para todos os secretários, mas realmente esse controle da despesa funciona, porque qual é o objetivo aqui? É ter dinheiro para investimento. E o Estado realmente se transformou, pelo menos até 2018, o Estado se transformou no Estado de maior investimento sobre receita corrente líquida do país. Perfeito. Mauro, você, não só no Ceará, mas pela sua trajetória política, né, o Estado do Ceará lhe concedeu aí alguns mandatos já de deputado federal, e na Câmara, no Congresso Federal, você tem tido interlocuções muito frequentes, né? Fazenda, Receita, Tesouro e tal, enfim. A sua atuação agora, no final do ano, né, mais especificamente focada na reforma tributária, foi exemplar, foi icônica, né? Eu recebo mensagens de auditores fiscais, servidores públicos de todo o país, ressaltando a sua atuação diligente, responsável, né, ética e vigorosa, firme, no sentido de que o Brasil recebesse a possibilidade de dar uma virada de chave no nosso sistema tributário nacional. Mauro, fala um pouquinho da tua atuação e me explica aí como é que essa reforma, o que é que essa reforma vai entregar mesmo de benefício para a sociedade brasileira? Bom, então primeiro eu vou descrever como que o meu relacionamento com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Haddad, de onde ele se iniciou, como ele se processou, né? Até porque até antes, quando ele orientava o então candidato Lula e eu orientava o candidato Ciro, nós tivemos vários debates sobre como conduzir o Brasil. Mas o que realmente
nos aproximou foi o seguinte, eu vou dizer isso para ficar registrado para a história. Isso começou ainda na PEC da transição, Proposta de Emenda Constitucional da Transição. O presidente Lula queria entrar... Pós-segundo turno. Pós-segundo turno. Isso em dezembro de 2022. Tá? Em dezembro de 2022. O presidente Lula queria entrar no governo com um mínimo de despesa que ele pudesse fazer em determinadas áreas, na área da saúde, na área da educação, do Bolsa Família. Eram 3 áreas assim muito marcadas que ele... E aí o governo um senador e o Congresso Nacional apresentou uma proposta de emenda constitucional fazendo ampliação dessa despesa. Quando isso foi apresentado, a imprensa começou a dizer que era a PEC da gastança. Era tanto dinheiro que o Brasil ia se afundar, que a despesa era muito grande e que, portanto, isso iria levar o Brasil à bancarrota. E aí o deputado Guimarães me disse que o ministro Haddad queria realmente trocar em dia. E além dele, ministro Haddad, além do ministro Haddad, quem também queria falar comigo era o ex-ministro da Fazenda, chamado Nelson Barbosa. Que ele foi ministro da Fazenda. Professor Nelson. Exatamente, lá da FGV. Hoje está lá no BNDES, mas eles estavam na equipe de transição. Isso. Tá? Era Haddad, Nelson Barbosa, o Melo, também eram os 3 que faziam a transição na área econômica. Eu estava fazendo a transição mais na área da gestão, com a ministra Esther Dweck, que hoje virou ministra da gestão, daí a relação de proximidade que eu tenho com ela. Mas, então, o ministro Haddad me liga dizendo, olha, com o Nelson Barbosa do lado, nós precisamos, onde é que está saindo essa história de PEC da gastança e não sei o que mais lá, isso é fundamental para o país. Aí sabe o que eu fiz, Juraci? Eu medi o que foi a despesa primária como proporção do PIB no âmbito do teto do gasto, que era o queridinho dos bancos, era o queridinho da imprensa brasileira, os mais conservadores interpretavam como a coisa mais extraordinária que existia e foi realmente uma coisa nociva. Você reduziu o gasto de saúde, você reduziu o gasto de educação, você reduziu drasticamente o volume de investimento, o Brasil foi praticamente parando com isso. E aí o que é que eu fiz? Eu medi a despesa primária sobre PIB. O teto do gasto foi aprovado em dezembro de 2016. Aí eu fiz de 2017 a 2022, fui uma série, ano a ano, ainda fui com aquela correção acadêmica e ainda tirei 2020, que foi o ano da pandemia, que tinha dado 28%, e eu acho que isso iria distorcer, seria, portanto, um equívoco metodológico que eu teria que incorrer. Então, eu retirei, e aí quando eu fiz esse cálculo, deu 19,18%, 19,2%, vamos arredondar aqui, 19,2% do PIB, a despesa primária do governo federal no âmbito do teto do gasto. Desde a época que foi criado o teto do gasto. Quando eu apuro a despesa primária prevista orçamentariamente, mais os 145 bilhões que a PEC da gastança, que a PEC da transição imporia, né, aos brasileiros, quando eu faço esse cálculo, eu encontro 18,82%, um percentual menor do que do teto do gasto. Nossa, Juraci, quando eu fui à tribuna, fiz esse pronunciamento do equívoco que estavam fazendo, aí recebi realmente mensagens bastante carinhosas, depois ligações, tanto dele, que nem era ministro ainda, hein? Estou falando de dezembro de 2020. Foi em janeiro de 2023, 15 dias antes. Exatamente. Já estava escolhido e tudo mais. Então, daí se iniciou todo esse trabalho de confiança. E aí as matérias de cunho econômico, marco econômico, o que é que acontece? Toda terça-feira, a liderança do governo reúne os líderes de todas as bancadas que dão sustentação. E eu tenho tido a oportunidade, eu sou muito grato a todos eles, de que toda terça-feira eu sou chamado, quando a matéria de cunho econômico, eu faço a exposição da matéria do governo para poder fazer o convencimento. Então, isso foi entrosando, né, esse meu trabalho. E agora essa é a minha sorte também, né, Juraci? Porque o grosso das matérias do governo federal tem sido na área econômica. Claro. E aí isso me tem dado a oportunidade de me sobressair diante dessas discussões.
discussões. É a base, né, Mauro? Sem dinheiro... Se não tiver o recurso para funcionar, não adianta. O Estado não funciona. Não funciona. Claro. Então, eu relatei aqui para ficar para a história um pouco, né, do que aconteceu. E aí, na reforma tributária, também tive outra sorte, talvez, ou reconhecimento. O PDT me indica para eu ser um dos 12 membros que comporiam a comissão de estruturação da reforma tributária. Nós passamos aí quase 4 meses, 5 meses construindo, né, esse texto constitucional para poder fazer a reforma. Você me perguntou que certamente onde é que vai chegar isso na população. Isso. Eu diria que nós temos 3 eixos nesse processo. O primeiro eixo é tornar a economia brasileira mais competitiva. Você tem uma facilidade melhor de geração de negócios, porque quando você gera mais negócios, você gera mais empregos. Claro. E a economia brasileira, apesar de estar aí com 8% da taxa de desemprego, sobretudo aqui no Nordeste... Vem caindo, né? Ela vem caindo, Agora é o seguinte, ela cai porque, se você analisar um pouco mais profundo, você vê que o emprego formal está estabilizado ou caiu um pouquinho e a ocupação por informalidade aumenta. Isso. Quando vocês somos 2, o desemprego dá menor. Isso. Então, né, a gente tem que fazer uma avaliação, porque é importante que o nosso trabalhador não esteja na informalidade. Ele tem que ter a carteira assinada para você ter alguns benefícios, não só de aposentadoria, de licença o próprio saúde, financiamento previdenciário. O financiamento previdenciário, que é a fonte de receita, né, que mantém toda a estrutura. Claro. Os instrumentos, vamos dizer assim, sociais, como o BPC, por exemplo, né, todos os benefícios que a LOAS oferece para os nossos brasileiros, nossos brasileiros e brasileiras. Então, o primeiro foco foi simplificar essa estrutura tributária. Eu costumo dizer, eu até perguntei isso no nosso congraçamento que fizemos agora recentemente, e eu sou muito grato, Juraci, enfim, a Auditessa, a todos os auditores e auditoras, né, que participaram daquilo ali, da convivência muito fraterna que eu tive ao longo desses 12 anos. Eu perguntei assim, quantas páginas tem o regulamento do ICMS? É um negócio absurdo. Aqui no Ceará, acho que é 700, enfim, mais ou menos 800 páginas. Minas Gerais, eu tive com o secretário, são 1.420 páginas. E mais detalhe, se uma empresa trabalha em Minas e vem trabalhar no Ceará, é outra coisa, é outro entendimento, é outra regulação. Né, então, esse é um dos benefícios também que a reforma entrega. Esse benefício chama-se simplificar, né, a estrutura, a legislação tributária brasileira, que é oriunda da Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, ou seja, é uma parafernália, é um arcabouço de estruturação de entendimento que é muito difícil. Muito isso encarece, você tem que contratar advogados, tem que contratar mais contadores, e isso tira, que eu chamo sempre e resisto sempre, a competitividade, sobretudo aquelas empresas que são exportadoras e que, obviamente, que tem que concorrer. Claro. Esse é o primeiro ponto, é a simplificação. Tornar o imposto não cumulativo. Sim. Né? Você pode abater a carga que você pagou na etapa anterior, e as pessoas sempre me perguntam, como assim, professor Mauro? Aí eu dou exemplo. Suponha a indústria automobilística que comprou o pneu na etapa anterior. Isso. Lá, né, quando ele comprou o pneu e o aro na etapa anterior, ele pagou o IVA lá, o Imposto sobre Valor Agregado, que aqui no Brasil vai ser IBS, Imposto sobre Bens e Serviços para Estados e Municípios, e CBS para o governo federal. Então, o imposto que ele pagou para comprar o pneu, na hora que a indústria automobilística for vender o carro, aquele imposto que está previsto ele pagar, ele vai abater o imposto que ele já pagou na cadeia anterior. Então, para explicar melhor aos nossos que vão nos escutar desse podcast, isso com certeza vai simplificar e, inclusive, vai dar mais simplicidade. Segundo ponto. Há um tratamento muito especial em relação à cesta básica. Tá? No Brasil, e olha que eu sou um cara relativamente tratado nessa área, eu não tinha conhecimento que a cesta básica no Brasil tinha 1.347 produtos. Eu pensava que cesta básica era o feijão, o arroz, o óleo, o açúcar. Não cabe numa cesta. Pois é, essas coisas. Agora, 1.347
Porque lá tem produtos, não sei se você sabia, mas lá tem o queijo suíço, presunto de Parma, o filé mignon. Eu sei que o Juraci gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço, tudo bem. Mas pagar 0 de piscofins, pô, isso é pressão, né, de grupos que têm força política, que acabaram inserindo dentro da cesta básica, que quando se diz, até para explicar aos nossos internautas, quando se diz que um produto está na cesta básica, você já interpreta 2 coisas. Primeiro, que ele paga 0 de piscofins, e segundo, que ele tem uma redução de ICMS dentro lá. Então, como nenhum ministro de Fazenda, como nenhum presidente teve coragem de acabar com esses privilégios, o que é que nós fizemos? Extinguimos a cesta básica. Puf! Acabou! 34 bilhões de renúncia fiscal do governo federal, só para que as pessoas tenham ideia. Olha, 34 bilhões com B de bola. Com B de bola. E aí nós extinguimos e remetemos à lei complementar, para a lei complementar dizer quais são os produtos. Então vamos colocar lá 70, 80, 90 e pronto. E essa cesta básica, estou explicando tudo isso para chegar agora no final. Vai ter 0 de carga tributária em todo o território brasileiro. Ou seja, para a população menos favorecida, ela vai ter realmente dentro da cesta básica produtos que com certeza serão muito mais baratos. E o terceiro, e aí eu tenho que puxar a sardinha aqui, porque o princípio do destino puro. O que é o princípio do destino puro? Os nossos colegas auditores sabem muito melhor do que eu, mas para os nossos internautas, quando o Ceará compra uma mercadoria de São Paulo, né? Essa mercadoria, São Paulo fica com a parte desse tributo, fica com 7%, e o Ceará cobra o DIFAL, o diferencial de alíquota, para formar o 18%, que não é mais 18%, agora é 20%. 20%. Então, de 7% para 20%, o Estado do Ceará cobra o DIFAL de 13%. Agora, com a reforma tributária, depois de muitos anos, nunca se conseguiu. Uma das razões, para passar para a história, por que a reforma tributária nunca saía, é porque os estados produtores, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro também, eles não aceitavam o princípio do destino puro, porque aí iam perder receita. E aí o que é o princípio do destino puro? É que em vez de ser 7 em São Paulo e 13 no Ceará, agora com a reforma tributária passará a ser 20 integralmente para o Estado consumidor. Ou seja, qual é o princípio? O princípio é que o imposto fica no Estado que paga e não naquele que está vendendo a mercadoria. Isso para o Ceará vai ser um aumento, vai ter um aumento de receita e de forma inequívoca. E aí o que é que nós fizemos para poder acertar isso, Juraci? Um percentual desse ganho na Câmara foi 3%, mas com o Senado veio com 5%. Então 5% desse ganho volta para o comitê gestor, que vai fazer esse disciplinamento desse repasse, tipo Simples Nacional, e aí deu segurança aos estados produtores que eles não perderiam. Aliás, por falar em comitê gestor, que a maioria, né, dos conservadores queria colocar lá como disciplinadores do entendimento da legislação brasileira, que fosse em cargos comissionados. E aí, puxando aqui a brasa para a minha sardinha, nós trocamos essa coisa de cargo comissionado e passou a ser obrigatório, só quem poderá participar serão auditores estaduais e municipais, e isso foi o que me permitiu, já puxando o gancho aqui, ao colocar essa mudança de entendimento do comitê gestor, da reforma tributária, ou seja, quem vai gerir todas essas possíveis divergências entre entendimento da Receita Federal, dos fiscos estaduais e dos fiscos municipais, né, vai ser, portanto, esse conselho gestor. Esses auditores e auditoras passaram, portanto, a fazer parte da reforma tributária e, com isso, eu consegui ter o argumento quase que imbatível para poder estabelecer que o teto dos auditores estaduais e municipais não mais seria o dos seus estados, mas sim seria o teto do governo federal. Portanto, hoje o teto é o teto único, é o teto do Supremo Tribunal Federal, é o salário que o Supremo Tribunal Federal estabelecer para isso. Então, são mudanças técnicas mas ao fazer a mudança técnica, eu acabei ensejando também essa mudança, porque eu acredito que os auditores hoje são mola mestra, eu diria até, na redefinição dessa estrutura que a reforma tributária vai fazer e vários outros itens que estão lá estabelecidos nela. Eu pontuei aqui 3 para que as pessoas pudessem conhecer. Mauro, a gente falou de CBS,
a nível da União, falamos de IBS aqui, estados e municípios, mas temos ainda mais um tributo aí, né? Que é o seletivo, né? Como é que esse seletivo vai funcionar e por que é que tem que ter seletivo? E quais são as alíquotas que estão se pensando aí para estabelecer no seletivo? Bom, o imposto seletivo, ele é, no fundo, como se fosse assim uma substituição do IPI, né? Mas que o IPI foi generalizado, passou a atuar em todo o segmento industrial. O seletivo vai ser diferente. O seletivo ele vai atuar naquelas cadeias que são nocivas à saúde. Perfeito. Né? É o entendimento mais básico, que é a bebida mais drástica, Cigarro. o cigarro, enfim, são esses produtos. Inclusive, para definir a repartição para estados e municípios dessa arrecadação da CBS, nós trouxemos o imposto seletivo para dentro do cálculo. Perfeito. Por isso que os municípios que chiavam muito. Não, nós vamos perder receita. Perfeito, Como é que perfeito. pode? Tudo mais, que há ainda uma dúvida em relação a eles, mas posso assegurar pelos cálculos que nós estimamos lá no Congresso Nacional, e para fazer justiça, com estimativas que foram feitas também pelo IPEA, que nos subsidiaram, professor Oraí, que é tem uma grande expertise nessa matéria tributária e tudo mais também. Isso acabou gerando essa possibilidade de trazer o seletivo para dentro e, com isso, dar tranquilidade aos municípios e alguns estados que também ainda não pensavam. E, por falar nisso, eu vou dar aqui um detalhe técnico, mas é importante que os auditores, aí sim os auditores saibam disso, é de que a autonomia de definição de alíquota pelos estados e pelos municípios, ela não desaparece. Na hora que o Congresso Nacional definir a alíquota de referência, vamos dizer 25%, se os estados ou municípios, quando for feita a repartição, alguém achar que a receita que está recebendo, ela não é compatível com o nível de receita que ele vinha recebendo ao longo dos anos, se essa receita não for compatível, o Estado poderá enviar ao Poder Legislativo uma proposta de alteração dessa alíquota. Só que essa é a diferença de hoje para o modelo futuro. Isso. Se o governador ou se o prefeito quiser fazer a sua alteração de alíquota, ele pode fazer, mas ele não pode mudar por setor. Ele terá que aumentar o imposto para todo mundo. Ou seja, é difícil isso acontecer. Portanto, nós teremos, uma estabilidade maior na definição de tributos aqui em todo o país. Perfeito. Estamos falando de alíquota, Mauro. Quando a gente começou a falar mais fortemente sobre reforma, haviam alguns estudiosos que projetavam a alíquota flat, ou seja, a alíquota única, né? Chegou já no segundo tempo, ali nos 45 segundos tempo, então alguns setores, né, pediram ali um tratamento diferenciado, específico e tal. E houve muito debate sobre o tipo de impacto que esses setores causariam nessa alíquota que há ainda de ser definida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é profundo, é só de quem conhece a área mesmo. Realmente, primeiro, para aprovar a reforma, porque além da pressão dos estados produtores, que inequivocamente dificultariam a aprovação, até porque eles têm bancadas também dentro do Congresso Nacional. Então, eu tinha que encontrar ali uma maneira para convencê-los. Né? Então, esse foi um ponto muito importante. Esses setores que têm grande participação dentro do Congresso, vamos lá, setor de saúde. O setor educacional é uma pressão impressionante, nacional. Você teve a pressão do setor de medicamentos, que foi tratado diferente do da saúde. Foi uma questão assim, específica mesmo, a própria Constituição Civil. Né? Então, nós tivemos aí tivemos que fazer tratamentos diferenciados, diferenciando inclusive o que eram setores de alíquotas reduzidas para alíquotas isentas, ou seja, produtos ou segmentos que seriam isentos. Lembrando que eu aprendi, o Juraci me ensinou que imunidade é da Constituição, não é isso? Agora, isenção é a lei que se define como alíquota zero e tudo mais e tal. Pois bem, então, para a saúde, para a educação,
transporte coletivo, construção civil, foi feito um tratamento de reduzir da alíquota de referência que está sendo definida, 60% será retirado, ficará só 40%. Tá. Então, vamos fazer um cálculo de 25%. Então, esse tratamento é para todos esses setores? Para esses setores que eu mencionei aqui, sem sombra de dúvida. Tem mais uns outros, mais uns 3 ou 4. Mas é um tratamento uniforme. Uniforme. A redução vai ser uniforme. Vai ser uniforme. É aplicar 60% Perfeito. da alíquota de referência. Vão pagar 40% da referência. Porque é o seguinte, por que é que o setor de educação chiava muito? Eles não sabiam nem o que era imposto de valor agregado. Isso. Porque ele dizia assim, não, eu pago 5 de ISS, pago 3,65 de PIS/COFINS, 8,65, pago não sei o quê, eles colocavam lá alguns outros encargos que eles tinham, estava, vamos dizer, 10,8, 11%. Na conta deles. Na conta deles. Aí, quando a gente dizia, me diga uma coisa, você paga 10, 11%, beleza. Quanto é que você pagou de CMS na sua energia, colégio? Quanto é que você pagou? Não, realmente não sei. Me diga uma coisa, e dos produtos que você comprou livros, material, papel, quanto é... Não, realmente, eles não sabiam nem qual era a forma de apurar o imposto que ele estava pagando. Quando você leva em conta isso vai dar mais ou menos parecido com a alíquota que foi definida, você fazer da redução de 60%. Isso. Aí eles foram se acalmando, a mesma coisa da saúde. Qual é o problema que nós vamos ter nisso? O problema é o seguinte, quando a lei complementar for dizer que segmentos devam ser considerados da saúde, aí vai ser Por isso que, e aí é bom a gente já adiantar aqui para os nossos internautas, auditores, enfim, é que hoje o Ministério da Fazenda está com 19 grupos, 18 grupos e um de sistematização, onde lá tem 2 representantes do governo federal, 2 representantes do governo estadual e 2 representantes dos governos municipais. Isso. Então, nós esperamos que quando chegar no Congresso Nacional, ele já chegue com uma certa uniformidade de entendimento de todos os entes, para facilitar a todos nós, dentro do Congresso Nacional, a aprovação com muito mais celeridade, com muita discussão e tudo. Essa é a minha grande esperança, de que esses grupos gestores, vou repetir, são 19, 18 fixos e um de sistematização, para que realmente essas divergências que serão naturais. Cada um vai querer estar dentro de uma alíquota reduzida de 60%, vai ser natural essa demanda. Então, esse juízo de valor, obviamente que a palavra final vai ser do Congresso Nacional, mas esse juízo de valor ela já terá um pré-questionamento, eu espero uma pré-unidade que esses grupos de trabalho estão estabelecendo lá, e inclusive, e tem vários outros pontos, a eliminação de incentivos fiscais. E aí, na sua pergunta objetiva, com tudo que foi feito, aí tem uma história que diz assim, não, a previsão era 25 e agora vai aumentar com tudo, essas benesses aumentou para 27. Aí vem a seguinte pergunta. Eu que fui olhar o modelo de estimativa, procurei olhar aonde estava o volume de receita que vai ser gerado com o fim dos incentivos fiscais. Sim. Só a União são 537 bilhões de reais. Como é que é? Aqui no Ceará, sei lá, 5 bilhões de reais. Onde é que está no modelo para poder dizer que, pelo menos para compensar esses novos segmentos que foram interpretados como, com o direito de ter uma alíquota reduzida? Perfeito. Então, no modelo, não está claro os 34 bilhões da cesta básica de todos os estados brasileiros, dos municípios, que vai ser uma... Olha, a partir de 2032, olha, gente, a partir de 2032 se encerram todos os incentivos fiscais brasileiros. Isso vai dar um aumento de arrecadação. Obviamente que para o Norte e Nordeste, você criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR. 60 bilhões, hoje a desoneração é muito maior de estados e municípios, se bem que a gente centrando no Nordeste, deve ser aí uns 80, 90. Agora, para o Nordeste ficou bom, porque o critério para distribuição desses valores será o primeiro critério, 80% dele será o FPE.
Sim. E em sendo FPE, os maiores FPS estão no Nordeste brasileiro e depois no Norte. Então, isso assegurou, deu um medo menor, vamos dizer assim, para os governantes. A gente conversou muito com o governador Elmano aqui no Ceará e tudo mais, para poder realmente dar essa, no mínimo com o secretário Fabrício, com quem eu quero também fazer o registro do meu abraço, de um sucesso, de uma grande gestão, de toda a sua equipe que está lá sendo gerada. E, portanto, eu espero que essa uniformidade possa chegar para a gente e a alíquota realmente ela seja mais baixa, até porque a reforma tributária tem um controle de carga tributária. E esse é o meu medo, que nós vamos ter que definir na legislação, Juraci, por causa do seguinte. Hoje, eu apurei que minha carga tributária é 22%. Não é carga tributária total, é dos impostos que nós estamos tratando. A carga tributária do Brasil hoje é o quê? 33%. 33% do produto interno bruto. Estou falando desses produtos aqui. E por que é tão alto? Porque no Brasil, se você olhar imposto sobre consumo, imposto de renda, imposto sobre patrimônio, você tem 49% da nossa arrecadação brasileira é imposto sobre consumo. Por isso que ele é tão desigual. Por isso que a distribuição de renda é tão desigual, obviamente, além dos outros fatores de cobrança, de incidência do imposto de renda, que é muito desigual, que nós vamos mudar, que a reforma tributária continua. Agora, a partir de maio, ela continua. Uma segunda fase, uma segunda fase, que é o Tratado do Patrimônio e o Tratar da renda. Com alíquota adicional para quem ganha, sei lá, acima de 50, de 60 ou 70 mil reais. Você vai ter a incidência do imposto de renda sobre distribuição de dividendos. Fundos de investimento. E aí, esses fundos de investimento nós tratamos agora. Isso. Fundos exclusivos. Já está chegando. Já está chegando. Fundos exclusivos. Que são fundos... Olha, deixa eu dar... Juraci, você vai me permitir dar esse dado. Agora. Eu vou ter que dar esse dado, porque eu não me contenho em dar esse dado, porque ninguém tem. E é um dado que muitas vezes... Exclusividade aqui. O podcast aqui ele é interessante para as pessoas ouvirem, apesar de estar um pouco extenso hoje, mas ele é interessante. Não, mas tá bom. Ele é interessante que é o seguinte, fundos exclusivos são fundos de pessoas de alta renda. Tenha calma, hein? Eu vou já dizer o que é alta renda. Tenha calma, que eu vou explicar agora. Não é aquele cara que comprou o Compass. Não, o cara comprou o Compass. O negócio de comprou é muito mais do que isso. Já ia dizendo que comprou o Compass de alta renda. E eles não têm a incidência semestral como os fundos de investimento têm. Eles vão recompondo, passa de um jeito, vai para a holding. Enfim, há um trato tributário, o que a gente chama de nome bonito, chama-se planejamento fiscal, e que pagam zero. Que fundos exclusivos são esses? Atenção, anotem esse número, por favor. E aí quero me dirigir também a outras pessoas, aos comerciantes que estão nos ouvindo. Sim, claro. Também, né? A juventude cearense, brasileira, que possa estar passando aqui e ouvindo essa parte também do nosso podcast. São 2.000... Não, vou começar por trás. Esses fundos exclusivos representam 746 bilhões de reais de investimentos para 2.498 pessoas. Divida 746 bi por 2.000. Sabe quanto é que isso vai dar por pessoa? E não é um Compass assim não, viu? São aproximadamente 300 e poucos milhões de reais de aplicação por pessoa. Gente, peraí, rapaz. Peraí, que Brasil esse? Sem produzir nada. Nada. Né? Só no sem dar um emprego. Sem não dar um emprego. Sem produzir um produto. Sem ter um problema deu problema na máquina, o trabalhador está com problema. Nada. É só o dinheiro caindo, plim, plim, o dinheiro caindo e tudo mais e tal. Pois é, isso é o fundo exclusivo. Nós taxamos também os fundos offshores, que são aqueles ganhos de rendimentos. Estão lá fora, né? Estão lá fora. Obviamente que ficou, a partir daqui, sobre os ganhos. Não ficou sobre o montante estoque. Aplicado. Ficou sobre os ganhos. Então, todo ano, e já está entrando também. Isso. Já está entrando também. Inclusive, o governo federal... Você, como auditor, você gosta quando entra, né? Diga aí a verdade. Já tem uma surpresa. Janeiro, o secretário Seron já deu entrevista no Valor, disse que já entrou um dinheirozinho e tudo até mais. Inesperado, uma coisa. Pois é. Então, o Congresso Nacional também já deu essa contribuição. Perfeito. Como vou dar outro número também, que o brasileiro não sabe. Agora, todo mundo sabe o que é um sport bet, um bet nacional, não sei o quê. Todo mundo sabe o que é a aposta eletrônica. Isso. Pô, rapaz, é impressionante.
que qualquer camisa Estão pagando de jogo zero de imposto. Estão pagando zero de imposto. Você não esperou nem eu dizer, eu já vou dizer. Pagavam! Pagavam! Tenha calma, tenha calma. Toda camisa de time de futebol é bet, é não sei o quê, é milhões e milhões, propaganda da televisão. Rapaz, é uma coisa impressionante. Por que é impressionante? Esse pessoal atua no Brasil arrecadando. Eu duvido que você, minha cara, dona de casa que está nos ouvindo aqui agora, a senhora não faz ideia. Não tem comerciante, não tem juventude, não tem auditor que tem ideia do tamanho desse faturamento. São 106 bilhões de reais por ano pagando zero de imposto no Brasil. Não estou errado. Não, deputado Mauro Filho, professor Mauro Filho, o senhor está... Não, é zero de imposto no Brasil. E aí, quando o ministro Haddad mandou para a gente no Congresso para taxar somente aquilo que era no Brasil, que isso dava uma previsão de receita de 1,8 bilhão de reais, muito pouco, no meu modo de entender. Quando chegou para cá, aí eu fui tentar fazer um teste. Quando você entra, alguém de vocês já entrou aqui para apostar eletronicamente? Tu apostou, Mauro? Não, para testar. Quando eu entrei para testar, você não atesta só a aposta do Brasil, não. Você tem acesso à plataforma de aposta daquela empresa. E aí, se você quiser apostar na corrida de cachorro lá da União Soviética, você aposta. Aí o que é que nós fizemos? Coletando dinheiro aqui no Brasil. Pagando nada. Agora, com a lei que nós aprovamos, que já começou a valer, agora em 2024, em vez de nós colocarmos somente o parte do Brasil, nós colocamos a plataforma inteira. Perfeito. E aí, a previsão de arrecadação de 2024 sai... Desde que ela seja coletada aqui, né? Desde que qualquer aposta do Brasil vai ser coletada aqui. Isso. Até porque vai ser obrigatório, porque tem outras regras. Se é obrigatório você abrir conta no Brasil, você vai ser obrigatório fazer pagamentos daquela conta exclusiva porque que jogou plataforma estão e não de outra fora. Não interessa, mas ele vai ter que abrir. Isso. A plataforma de fora, ela vai ter que abrir uma conta no Brasil. Perfeito. Porque o apostador vai ter que ter conta no Brasil e o pagamento da fatura vai ter que ser de conta no Brasil. Perfeito. Onde é que eu estou querendo chegar? É que ao fazer isso, a previsão de arrecadação, que na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, era 1,8 bilhão, quando nós colocamos a plataforma inteira, foi para 13,9 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia do volume de receita que esses caras... Gente, rapaz, tem uns 6 anos aí, ou 7, que só dá esses caras. É impressionante. Vamos dizer assim, uma fortaleza que eles adquiriram, assim, né, de pressionar e conquistar e tudo mais. Então, chegou a vez dele. E várias outras modificações que nós fizemos no âmbito do Congresso Nacional, que vai permitir que todo mundo fala, que a imprensa fala, não, porque esse ano nós vamos ter um primário zero, vamos ao equilíbrio das contas públicas e tudo mais. Então, muito dessas ações vão realmente contribuir para que esse alcance seja zero. Perfeito. Não sei se vão conseguir, mas esse alcance, pelo menos... Até porque... Juraci, a lei não é déficit zero. Ela é déficit zero, mas ela tem menos 2,5 de primário, chama-se banda de variação, né? e no máximo mais 12,5. 2,5. Portanto, esses 2,5 representam mais ou menos 28 bilhões de déficit. Entendi. Portanto, isso está na lei. E não precisa ser o 0, 0, 0 mesmo. Tá? É a margem de erro para cima e para baixo. É para cima e pronto. Você definiu bem. É a margem de erro de cima para baixo que você poderá ter, que a lei do arcabouço fiscal já proporciona. Ela foi absorvida, obviamente, tinha que ser pela lei de diretrizes orçamentárias, e é o que nós vamos realmente acompanhar no decorrer de 2024. Mauro, estamos chegando aqui no final da entrevista. Rapaz, o negócio aqui é... Mas vamos lá, ainda tem mais coisa. Ainda tem mais coisa ainda? Tem mais coisa. Mauro, uma vez a gente realizou aqui em 2017 um congresso aqui para mais de 500 pessoas, um congresso luso-brasileiro. E você foi um dos nossos palestrantes. À época estava assessorando o então presidenciável, Ciro Gomes. E eu, no meu discurso, eu lhe chamei de workaholic, né? Porque realmente você é esse cara. Quando você entrava na fazenda ali... Eu gosto. Claro, eu respeito e admiro. E, Mauro, hoje, você é servidor público, você é parlamentar, né? Você foi gestor público durante muitos anos, CEPLAG, você faz, enfim. SEAD, Secretaria da Casa Civil, Planejamento, o que você imaginar aí. E eu acho assim,
o traço mais marcante da sua personalidade e da sua trajetória enquanto gestor técnico, cientista da economia, porque você é professor de economia, é encontrar maneiras de inovar. Você inova. Você, obviamente, dentro da lei, dentro dos parâmetros de segurança e responsabilidade monetária, financeira, você inova e consegue sair daquelas armadilhas que às vezes a imprensa fica jogando sem saber, falando, usa esses jargões de déficit zero, não sei o que mais lá e tal. O que é que você faria se você fosse hoje o ministro da Economia? Assim, o ponto que você... Ó, esse ponto aqui tá errado. Você deixou pro final esse negócio, não foi? Deixou pro final esse negócio. Porque nós aqui no Ceará lhe imaginamos sempre como um gestor, um técnico, né, um servidor público que ainda merece essa oportunidade. A gente entende que ainda, além de toda a entrega que você já deu aqui, localmente, e de toda a entrega que você faz em Brasília, você ainda merece essa oportunidade de mostrar a sua expertise, a sua inovação, a sua sagacidade, no bom sentido, obviamente, de mostrar onde é que a gente pode fazer essa virada de chave. Bom, qual seria esse ponto aqui? Antes de responder isso aí, você falou na criatividade, eu me lembrei agora, porque os auditores, inclusive, na época ficaram com medo, quando eu criei a lei estadual para cobrar o diferencial de alíquota de compras feitas pela internet. Lembro demais. Isso é um tema nacional, não sei o que mais lá e tal. Foi uma confusão, a própria PGE, mas eu achava injusto você fazer uma compra com o dinheiro do Ceará e ficar todo para São Paulo, porque o produto estava em São Paulo, estava lá. E isso foi uma luta muito grande. E a gente acabou conseguindo convencer o Congresso Nacional de aprovar uma emenda constitucional federal, para poder fazer esse disciplinamento. Perfeito. Inclusive, isso passou sendo cobrado ao longo de muitos anos, mas depois algumas empresas de grande porte, para não dizer o nome, entraram no Supremo Tribunal Federal dizendo que precisava de uma regulamentação por lei complementar, suspenderam durante os últimos 8 meses de 2023, eu acho, foi 22, e passou finalmente a valer em seguida. Foi uma luta, uma inovação grande que nós fizemos aqui no estado do Ceará. Mas em relação ao país, o orçamento da União, ele é da ordem de 5,5 trilhões de reais. O problema é que o brasileiro, a imprensa, o sistema financeiro, o Congresso Nacional, a pessoa fica viesada para olhar somente a despesa primária. O que é a despesa primária? Para você, meu caro comerciante, meu caro auditor, sabe disso. Despesa primária são todas aquelas despesas que não são financeiras. Nem amortização, nem juros, rolar de dívida. É a folha, é o gasto com saúde, é o gasto com educação, é a previdência. Né? Esses são os gastos primários que a gente está discutindo agora. Então, quando você examina os 5,5 trilhões, você vai ter que metade desse gasto é despesa financeira. Só a outra metade que é a despesa primária. E aí a discussão brasileira se restringe nessa metade da despesa primária, que é o erro maior que o Brasil comete nesse momento. E eu estou tentando provocar, eu fui 2 anos membro da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, tentando exatamente chamar a atenção que essa despesa, se eu aumentar 1 bilhão a mais, sei lá, em qualquer despesa que seja, na LOA, no BPC, onde quer que seja, é uma novela, é uma confusão, isso vai acabar o Brasil, mas ninguém analisa, dentre as despesas financeiras, ninguém analisa nenhuma, dentre elas, o pagamento de juros. E aí o que é que acontece? No orçamento, que é onde os deputados e a imprensa, é onde se dá a transparência desse gasto, chega no Congresso dizendo que em 2023 vamos para o dado fresquinho, para não estar falando de dado lá de trás. 2023, tá, gente? Chega no orçamento, para poder dar aquela martelada para fechar a receita, você estima a receita e fixa a despesa e zerar o orçamento, chega dizendo que eu vou pagar juros da ordem de 386 bilhões de reais, como se isso fosse verdade. E aí o valor pago em 2023, agora, saiu ontem, 712 bilhões de reais. De novo, hein? 386 é o que disseram que iam pagar, e ao final do ano, 712 bilhões de reais. Como é que o governo federal
pagou essa despesa sem estar no orçamento. É. Aí é a seguinte, calma, mas peraí, o que é que acontece? O governo federal, quando ele quer aumentar a despesa primária, o Congresso Nacional dá um limite para ele de até 20%, ele faz por decreto. Se ele mesmo faça lá, não precisa dar satisfação, não precisa pedir autorização de nada, não precisa nem dar satisfação ao Congresso. A despesa financeira, meu Deus, vocês vão cair para trás com o que eu vou dizer agora. A despesa financeira, o governo ele suplementa, né? Porque o crédito orçamentário, viu, gente, eles são 3 tipos. É o crédito suplementar, o especial e o ordinário. O Juraci também me ensinou isso na 4.320, que é a lei que disciplina também essas coisas e tudo mais. Então, crédito suplementar é você reforçar dotações já existentes. O crédito especial é quando você cria alguma dotação que não está previsto, né, no orçamento. Então, você sabe o que é que acontece? No crédito suplementar dos juros, o Congresso Nacional não impõe qualquer limite. O céu é o limite. Portanto, o Congresso vai suplementando e a sociedade que se lixe não sabe, quando a gente só sabe no final do ano. Quando você tem que apurar todo o pagamento, quando você... pai, foi suplementado por decreto. Foi suplementado por decreto. A LRF não estabeleceu o limite para isso. Não dá, porque quem estabelece a LRF remete à lei orçamentária esse controle, tá certo? Como a LRF também remete para a LDO a definição do resultado primário. Tá? Então, a LRF ela tem alguns preceitos e remete ou para a lei orçamentária ou para a lei diretrizes orçamentárias, ela remete essas regras para isso. Então, o Congresso, essa despesa, ela é irrelevante. Ninguém quer saber dela, ninguém trata dela. E aí, para dar ideia de magnitude para os cearenses e para os brasileiros, o Brasil gastou na educação esse ano 168 bilhões. Gastou não, investiu 168 bilhões. Na educação. Na saúde, 180. São os dois maiores orçamentos. São dois maiores orçamentos. Na realidade é o seguinte, o maior orçamento é a Previdência, só que a Previdência tem receita. Sim. Né? Você tem aí 900 bilhões de despesas, você tem 640 de receita. Na realidade, a despesa previdenciária da ordem do privado, né? Dá 270 bilhões de reais. Então, quando você compara 300 de primária, né? Independente de despesa que seja, qualquer despesa primária do orçamento da União, ela é menor do que a despesa financeira de 700 bilhões que os juros. Ou seja, enquanto ninguém discutir essa questão no Brasil, nós vamos estar enxugando gelo. O Brasil cresceu até 1980, quando o endividamento era baixo, as taxas de juros eram mais menos abusivas. O Brasil crescia 6,4%. De 1980 a 2010, a média foi de 2,4%. 2,6%. Um dizem 2,6%, outro dizem 2,4%, enfim, por aí. E de 2010 a 2020, 0,2%. Zero. Ou seja, tem alguma coisa errada no modelo macroeconômico brasileiro, que é exatamente esse trato do cunho financeiro que se faz no Brasil. Então, o primeiro foco tem que ser... Bom, os Estados Unidos, cuidado para as pessoas não ficarem alarmadas do que eu vou dizer agora, nos Estados Unidos, apesar de ser o país mais capitalista do mundo, apesar de ser o país ancoradouro da poupança internacional, a poupança internacional vai toda lá comprar títulos da dívida pública para manter o seu dinheiro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, para dar satisfação à sociedade americana, ela impõe limite de endividamento. Chegou naquele limite, para tudo. Para pagamento, para museu, para pagamento de pessoal. Tem que ir para o Congresso. Aí tem que ir para o Congresso. Por isso que dá aquelas confusões todas. Para. Chama-se shutdown, isso. Né? Em inglês. Para tudo. Então, não é para deixar de pagar, que as pessoas pensam que é para dar o calote. É para traduzir para a população brasileira que tem algo equivocado na condução, na gestão. É um sistema de alarme. É um sistema de alarme. Quando eu falo isso do Brasil, nossa, o Brasil vai dar o calote, não sei o que, rapaz, é uma confusão louca. E nos Estados Unidos funciona. Em vários países do mundo funciona. Eu estou citando os Estados Unidos porque é o símbolo
do capitalismo, Isso, do né? liberalismo. Do liberalismo e tudo mais e tal. Pois lá tem essa regrazinha que está lá feita e que, portanto, a gente precisa começar, o brasileiro precisa começar a ter ideia do que, na realidade, qual é o tamanho de despesa. Perfeito. Ou seja, isso está prejudicando o Brasil, o crescimento. Porque é o seguinte, o Brasil fica com crescimentos ciclotímicos. O que é isso? Uma ciclotimia, só de ciclos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, andando desce. de lado, né? Vai, cresce, depois volta. Cresce, depois volta. Por exemplo, 2023 foi uma comemoração extraordinária de que nós vamos crescer 2,9% o PIB para o ano passado. Em 2024, já começa a dizer, rapaz, está dando problema, vai ser 1,9%. E eu não sei o que é que vai ser em 2025. Mas as projeções de 2023 todas furaram, né? Que as projeções eram bem menores. Né? Olha, as estimativas dos meus colegas economistas, esses modelos que a gente aprende, modelos econométricos, realmente são muito sofisticados e tudo mais, mas eles não estão conseguindo captar exatamente essas alterações. Porque muitas vezes também, Juraci, não dá para você prever, vai estar proibido a passagem de mercadoria no Golfo. Aí gera um impacto. Gera impacto, aumenta preço, a demanda, a oferta cai. Tem certas projeções que não dá também para você prever dentro do modelo. Perfeito. E aí essas ciclotimias sobe, desce. Eu acho que tudo isso também é gerado por essa falta de uniformidade, né, do trato da questão financeira brasileira. Você faz um esforço grande na receita primária e na despesa primária, mas, infelizmente, o grande privilegiado do sistema econômico brasileiro é, sem sombra de dúvidas, essa gestão. Agora, o que a gente falou muito na campanha foi a incidência de algumas áreas, imposto de renda sobre dividendos. Isso. Né? Eu já disse várias vezes que temos que acabar com os juros sobre capital próprio. Isso é outra coisa. Que tem que acabar. Imposto sobre patrimônio, que eu cravei agora na reforma tributária. E aí não tem modéstia em dizer que é a questão tanto do ITCMD quanto do IPVA, porque os nossos condutores aqui do podcast nem tanto, que já ganham muito. Mas o cara que compra uma motozinha de 150 cilindradas, ele vai lá e a gente cobra o IPVA dele. Mas aí um barão compra um barco, um helicóptero, paga zero de IPVA. Isso. Então, eu tenho que... Aliás, o ITCMD, por exemplo, que a alíquota máxima hoje no Brasil é 8%, que o Ceará cobra 8%, eu instituí o 8%, tem só 3 estados brasileiros cobram 8%. O resto do país cobra 4% ainda. Ou seja, há um temor de fazer essa carga tributária. Então, olha, nós temos várias ideias aí para poder modificar essas desigualdades, né, de renda que são produzidas hoje em todo o país. Perfeito. Mauro, chegamos aqui ao final. Eu gostaria de mais uma palavra sua. O que esperar nos próximos anos? O cenário local, Ceará, né? O que é que a gente vai ter aí no Ceará de desenvolvimento? O Ceará que vem também usufruindo de todo o volume de investimento que foi feito pelo Estado, né, em projetos estruturantes, né? E Brasil, qual é a tua visão de médio e longo prazo? Vamos lá. Pelo menos Brasil, né? Brasil, isso vai depender muito de quão forte o governo será para aplainar um pouco as demandas do Congresso. Vai ter que ter força para poder controlar com mais profundidade a despesa do governo federal. Vai ter que ter também, isso vai depender também de como essa taxa de juros, porque o Banco Central está num processo de diminuição da Selic, que é muito pouco. O Brasil sempre ostentou a maior taxa de juros real do mundo. Todo mundo tem esse sentimento. O que é a taxa de juros real, né, para o leigo que está nos ouvindo, o internauta? O que é real? É aquilo que excede a variação da inflação. Isso. A taxa de juros sempre foi maior do que a variação da inflação. Isso é a maior taxa. A taxa de juros real, o conceito de taxa de juros real. Hoje tem inflação o quê? 4, 5? Em 2023 foi 4,62. E a Selic? A Selic estava 13,75, agora que está 11,25, se eu não me engano, é o patamar que ele está, que é um valor muito grande. Absurdo. Né? Não tem como sustentar. Eu, inclusive, tive o privilégio, a oportunidade, eu levei o professor Flávio Ataliba, meu companheiro da UFC, e levei uma orientanda minha,
doutora Isadora, aliás, não posso chamar mais de orientanda, ela acabou de fazer o concurso da UFC, ela é professora. Professora Isadora, que a tese dele foi estimar os 2 modelos que o Banco Central usa para definir a Selic. E lá mostramos a ele que, enquanto ele dizia que era 13,75, o nosso modelo demonstrava que era 11,25. Ele tomou um susto, não pode e tal. Aí ele chamou logo 3 assessores do modelo. Aí ele disse, olha, aquele parâmetro do modelo que você está estimando está equivocado. Aí foi onde eu entrei. Mas na nossa audiência foi para isso. Então, presidente Campos Neto, me dê os seus parâmetros para que eu possa estimar lá na Universidade Federal? Não deu. Não deu. Era o que eu queria. Mas, enfim, então o Brasil ele tem aí uma confluência de ações que eu acho que ele deve tomar para poder definir qual é essa velocidade de crescimento que a gente vai ter. No Ceará, né, o que a gente espera? Primeiro, que essa questão do hidrogênio verde realmente possa acontecer, que realmente vai ser uma mudança. A gente tem porto competitivo, né, para poder ser bem que o meio de transporte do hidrogênio verde ainda não está definido, tem que juntar com amônia, ainda essa tecnologia ainda está sendo montada, mas o Ceará vai explodir. Nós temos aí 30 bilhões de reais já assinados para poder começar esse processo de transformação da economia brasileira. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com a indústria brasileira, com a indústria cearense, desculpa, ela vem apresentando resultados que não são satisfatórios, como também o secretário Fabrício examinar também quais são as condições de competitividade da nossa economia, e eu espero, portanto, que o Ceará possa recuperar também essa condição de capacidade de investimento, que eu acho que é isso que o Comitê Gestor, o COGEF do Estado do Ceará hoje está realmente focado lá para poder, né, retomar essa condição dos primeiros, segundo, terceiro lugar nessa condição de investimento. Portanto, é a gente apostar, acreditar que essas modificações vão ser realizadas e que a gente possa ter, inclusive, um crescimento que seja acompanhado de geração de emprego. Porque o que as pessoas querem, primeiro ponto, por incrível que pareça, os 2 se destacam, que é emprego e saúde. E agora está entrando um terceiro ponto, que é a questão da segurança pública, que é o pessoal. Mas saúde e emprego, realmente, esse é um foco que, com certeza, a gente torce para que o governador possa ter sucesso nesses próximos 3 anos. Bom, pessoal, foi um prazer. Tivemos aqui essa visita ilustre aqui, né? Eu posso dizer que é um amigo querido, né? Que teve com certeza, né? Com certeza, Joaci. Desenvolvemos, Mauro, ao longo de 12 anos que a gente esteve junto, né? Você comandando a Secretaria da Fazenda, eu acho que você fez bons amigos na Secretaria da Fazenda. Preservamos essa amizade, essa construção de buscar um Ceará cada vez melhor. Desenvolvemos uma relação muito respeitosa, que acolá a gente tinha uns embates, os pegas, né, e tal, mas aprendemos a nos respeitar e hoje temos a honra de contar com a sua amizade, com a sua dedicação, né, no âmbito do Congresso Nacional, que muito nos honra. Mauro, queria lhe agradecer, deixar aqui uma canecazinha dessa aqui para você lembrar da gente todo dia de manhã. Rapaz, é um negócio sério, né, rapaz? E aí fica aberto aí para você fazer. Sem posturas. Sem posturas. É um negócio sério. Mas a caneca vai poder levar também? Essa aqui, essa aqui é a própria. Então, eu vou levar uma limpa também, né? Para poder... Bom, minha palavra, na realidade, é assim, de um agradecimento muito sincero, não só pela convivência que produziu frutos extraordinários para o nosso país, mas ao nosso relacionamento pessoal construído na base realmente de bons propósitos, e a gente tem feito tudo para fazer essa preservação, né, dessa amizade, dessa construção. Acho que é a palavra importante também da nossa amizade que se consolidou ao longo de todos esses anos e que, portanto, a gente possa, sempre que possível, contribuir. Eu estou com 6 mandatos de deputado estadual, 2 de deputados federais, são 8 mandatos. Eu não sei quantas pessoas, né, alcançaram 8 mandatos na vida pública brasileira. O teu pai? O papai... vamos ver, 1 de vereador, 4 de deputado estadual, 5, para que você foi perguntar? 2 de senador e 4 de deputado federal, meu irmão. Aí então você tem um exemplo a seguir. Eu tenho 32 anos de mandatos, são 52 anos, rapaz, o senador Mauro Benevides. Mas, rapaz, você me tirou aqui do pódio mesmo. Mas, enfim, que orgulho para mim vê-lo realmente sempre, a vida inteira, um homem muito honrado,
contribuiu fortemente estado do Ceará para o estado do Ceará, orgulho, para o claro, país, claro. e isso com certeza é a minha referência, inclusive é para onde eu vou. Perfeito. Realmente, eu toda segunda-feira e terça estou convivendo com ele Perfeito. lá em Brasília. Portanto, muito obrigado pela oportunidade, Perfeito, sucesso aí na sua empreitada e Na que nossa. a Auditece, a Cefaz, enfim, possa construir cada vez mais Perfeito. um Ceará mais desenvolvido e mais justo. Antes de fechar, eu quero dizer que o Mauro é nosso convidado de honra no Congresso Luso-Brasileiro, que realizaremos no final do mês de maio, em Natal. Ele é o convidado e vai abrir o Congresso com a palestra magna. Viu, Mauro? Eu me senti muito honrado e vou me preparar para poder fazer essa palestra magna, poder contribuir com esse entendimento nacional e internacional. Isso. E com certeza, eu já tinha dito isso para você, mas eu estou confirmado sim Perfeito. para poder estar presente nesse grande evento. Presidente Parabéns. Presidente Rodrigo Espada estava querendo essa confirmação. Então aí. mande um abraço aí para o nosso presidente Rodrigo, que ele sabe realmente o carinho que eu tenho por todos vocês. Mauro, Um abraço muito obrigado, forte. viu? Tamo Muito juntos. obrigado. Abraço.